Graças a Deus, aqui é a metade da minha casa. Eu gosto daqui, eu gosto de ficar aqui e só peço a Deus saúde para mim poder trabalhar. E eu só vou sair daqui quando Ele quiser, porque eu não vou dizer assim, eu vou deixar o meu trabalho. Eu criei meus filhos tudinho com a ajuda daqui. E aí agora eles já estão tudo trabalhando. Deus cuida de mim, Ele olha para mim, Ele me dá tudo o que eu peço. Eu estou aqui no mercado desde 1972. Aqui eu vendo de tudo, a partir dos cereais, feijão, arroz, farinha. Aqui tem freguesia que ainda é lá do outro mercado. O mercado Eraculá, que eu já sou de lá, sabe? A formação desse mercado, assim como do próprio bairro, ela desde o início acontece sob esse viés comercial. Quando nós pensamos na história de qualquer bairro da nossa cidade, nós temos que pensar primeiro numa história urbana dessa cidade. Teresina é uma cidade que ela nasce em 1852 e o bairro da Pissarra ele surge pela proximidade que ele tem com o rio Poti. Era uma região em que se chegavam, sobretudo, comerciantes pelo rio, nas décadas de 30, 40 e 50. E nesse processo foi criada uma estrada chamada Estrada da Catarina. A entrada dessas pessoas acontecia por uma ponte de madeira, mais ou menos onde é a ponte Wall Ferraz. Foi construída em 1935. Só que em 1947, uma enchente, das diversas enchentes naquele momento que estavam acontecendo no Rio Poti, ela vai levar a ponte vai ser destruída. Mas logo, a inauguração da ponte, Juscelino Kubitschek, a famosa ponte da Frei Serafim, vai consagrar o trânsito entre aquela região da onde chegavam as mercadorias para a região mais central da cidade. E esse viés vai favorecer além dessa atividade econômica, mas também o estabelecimento das pessoas nessa região. Nós tínhamos várias casas que foram construídas ali de palhoça, justamente casa de trabalhadores, né, enfim, de comerciantes, e ela também servia como um entreposto de passagem para aqueles comerciantes. O bairro Pissarra é uma referência, por exemplo, de materiais de construção, e isso está lá desde o início. Quando se chegavam mercadorias em Teresina, se chegavam muitas mercadorias que tinham essa funcionalidade, que era suprir o mercado das construções. E o nome Pissarra, né, vem em função, aí, fazendo também só um parênteses, vem em função de que a região era rica em pissarra, né? Que são pedregulhos, né? Enfim. Essas características foram favorecendo essa logística de atendimento, de local para dormir, de local para se alimentar. Então, o mercado da Pissarra ele tem dois momentos que a gente pode identificar. O primeiro momento ele acontece entre 1948 e 1951, quando se dá a construção do primeiro mercado. A atividade comercial já acontecia, há apenas uma formalização de um espaço para que o comércio pudesse então ser melhor gerenciado. Mas isso avança na década de 70. Então, em 1976, a gente tem uma reforma do mercado da Pissarra, promovida pelo então prefeito Wall Ferraz, que aí vem ajudar a desmistificar aquela ideia dos mercados da lama, porque tanto o mercado da Pissarra quanto o mercado do Mafuá tinham essas alcunhas, né? Então, visando trazer salubridade, visando trazer uma melhor qualidade de vida, tanto para os trabalhadores desse mercado, como também para aqueles que usufruíam daquelas atividades ali, né, daquilo que estava para ser vendido, pudessem ter uma melhor condição ali de compra. Em 1995, então quase 20 anos depois, a gente tem a construção então de um outro espaço ali na mesma região, muito próximos, que é esse mercado que nós conhecemos hoje da Pissarra. Com a inauguração do mercado novo, né, em 1995, nós continuamos com uma intensa atividade comercial e aí o mercado se organiza, se torna mais salubre e se torna um atrativo, e ele vai criando
criando uma vocação que vai diferenciá-lo de outros mercados, embora os outros mercados também tenham isso forte, como o do Mafuá, mas o mercado da Pissarra se projeta como um espaço de gastronomia. O bairro Pissarra tem uma grande representatividade para o social de Teresina, porque aqui ele pegava vários interiores, como Redonda, como Catarina, como toda essa periferia em torno de Teresina, o comércio era todo aqui. O fornecimento todo da alimentação de Teresina partia do bairro Pissarra, que começou com essa estrada de gado que ia para o Matadouro, tinha o nome de Estrada Velha. Depois transformou-se a Pissarra. Então aqui aglomerava o quê? O social. Nós tínhamos nossos clubes, tinha as escolas, como o Domingos Jorge Velho, que era tradicional, que hoje não funciona mais como escola. Tinha o Domingos Monteiro, que tá só o prédio lá. Tinha o Álvaro Ferreira, que estão tentando reerguer. Era uma disputa imensa. Todo mundo buscava o bairro Pissarra. Aqui estamos em frente ao antigo mercado, onde nós estamos aqui sentados agora, era o prolongamento. Aqui começava a feira. Essa feira que vendia verdura, vendia raízes, como a pessoa muito folclórica aqui, que era o Dr. Rael, a gente pedia bênção a ele e tudo, ele vendia raízes. E do outro lado, aos domingos, tinha outra feira que era do atacado, onde é hoje essa pista aqui, era outra feira, que era disputada pelos maiores comerciantes que tinha aqui. Por exemplo, o Felão, o próprio meu pai que tinha aqui, que botava aqui para vender, certo? E quando era à tarde, já de meio-dia à tarde, a carne que sobrava aqui do mercado, ela era salgada e transformada não em carne de sol, e sim carne seca. E gerava emprego para os meninos, como eu também peguei e ganhei dinheiro aqui, para espantar os cachorros. Recebia um chiqueirador, que é um pedaço de pau mais ou menos de 80 centímetros, com a corda de couro, ficava espantando os cachorros. Eu tinha, por exemplo, esse a fazer, que logo meu pai, que tinha aqui um comércio muito grande, ele quebrou. A minha mãe dizia que era por causa do fiado, que ele vendia muito e não recebia. Aí tinha que todo mundo trabalhar. Eu sei que a gente catava pedaço de garrafa velha, tudo, e vendia. E aproveitava a feira para fazer esse meio de vida. Aqui ainda tem resquício ainda do primeiro armazém popular de Teresina. O governo abriu, comprava o material e vendia a preço de custo, aqui nesse armazém popular. Aí eu descobrindo isso aí, já que a falência do meu pai estava muito ruim, eu comprava aqui no armazém popular para revender mais caro na mercearia do meu pai. Até quando eles descobriram, não forneceram mais. À noite a gente ficava, algumas pessoas que já tinham já a televisão, a gente ia para as janelas e para as portas para assistir, certo? Era uma diversão. Depois o governo Hugo Bastos, ele colocou aqui uma coluna com um televisor. Quando era 6, 7 horas da noite, todo mundo pegava sua cadeira e vinha assistir televisão. Aí o vigia abria, ligava a televisão e ia até às 10 horas da noite. Então a vida toda social se envolvia no bairro Pissarra. No início, tudo era mais em conta, os terrenos, as casas, mas depois começou a valorizar. Aqui atrás, aqui na minha frente, tinha a antiga Casa Almendra, da família Almendra, que veio lá, que era a maior casa que tinha aqui. Ao lado ali, onde está escrito ali Xerox, era o do Valdemar Capucho, que era também um grande comerciante. Já tem um resquício ainda hoje. Aqui na frente era tipo um hotel, chamava da Dona Olegária. Ela hospedava as pessoas aqui. Era uma seleção muito grande para poder se hospedar lá. Não pegava qualquer pessoa. Ali na frente nós temos aqui o poço do governo, bem na esquina ali com o antigo, que hoje é o Frigotil. Aí era o poço do governo. Aqui não tinha água encanada. A gente vivia em função do poço do governo, que dependia do humor do vigia de lá para abrir o poço, ligar a bomba, ou então pegava no poço da Dona Luzia. Aqui em frente que era o afamado poço da Véia Luzia, que fornecia água para a região quase toda aqui. E isso era a nossa água. A gente tinha que pegar nos cambos que a gente chamava, aquele pau com 2 latas, e saía
nos postos pegando isso aí. Então é o seguinte, a alimentação básica surgiu do quê? Do trivial. Arroz, feijão e uma carninha para enfeitar o prato. Eu tinha 12 anos, né? Meu pai já trabalhava aqui no mercado, não nesse prédio, no outro prédio mais na frente. Então eu vinha deixar um café para ele, deixar um cuscuz, deixar um beiju. E daí eu fui ficando. Ele foi precisando sempre de uma ajuda. Quando eu cheguei já era um mercado mais estruturado, certo? Mas era muitas vendas, porque não havia também tantos supermercados, certo? Então o que a gente vendia, o arroz, o açúcar, tudo era granel. Os sacos, naquela época, eram sacos de papel. Tem esses sacos de cimento. Então as pessoas lavavam aquele papel, deixavam bem limpinho, lavava mesmo. Eu não sei como eles conseguiam lavar aquilo ali. Tirava aquele pozinho do saco e fazia o que? Fazia o saco de 5 quilos, de 3 quilos, de 2 quilos. A gente mesmo, o pai conseguia pegar caixa de papel, levava para casa e eu e meus irmãos a gente fazia sacos, embalagem, papelzinho com grude e tudo mais para ajudar no sustento. Inclusive, um dos meus filhos hoje já está trabalhando comigo, está trabalhando aqui na frente, que antes era meu primo passou para ele, né? Meu primo chegou a falecer, então passou para ele. Quer dizer, ele já vai ficar aqui comigo. Nós temos clientes aqui que nos compram há muito tempo. Tem clientes aqui, eu estou com 44 anos aqui no mercado. E tem clientes que já têm 90 anos, sempre lembram da gente, manda o motorista, manda o filho, manda o neto, sempre fazer compra. Aqui é onde eles compravam também. Conversa sobre política, sobre futebol, sobre religião, as pessoas se encontram. Aqui é uma grande praça. Eu costumo dizer que aqui é a grande praça, é um local de encontro, onde pessoas que você não via há muito tempo, você termina encontrando aqui no mercado. Os jovens, o pequeno empreendedor, ele quer fazer alguma coisa, ele pode ir para o mercado. Aqui é uma grande escola esse mercado. E o que você aprende quando jovem para cá, você leva para toda a vida. Inclusive como atender o cliente, como falar com o público. Tudo que eu consegui até hoje foi através do mercado da Pissarra. Eu e meu irmão, a gente sempre foi fã do Legião Urbana. Então, para que um nome melhor do que da música Pais e Filhos? A gente vê que quem se dirige a esses mercados tem um afeto, né, que muitas vezes vem pela memória que é passada pelos pais, pelos avós. O mercado da Pissarra é reconhecido por isso. Nós temos ele como um atrativo, inclusive turístico, onde você tem ali as comidas típicas da nossa região, né, os diferentes preparos com pratos de carne, tanto de gado quanto de carneiro, bode, tantas outras coisas que são muito próprias aqui do Piauí. E para além dessa questão das materialidades, né, dos espaços, que são espaços de memória, são lugares de memória da cidade, nós temos também as sociabilidades que estão nesse mercado, que estão no entorno desse mercado, porque as pessoas se reconhecem naquele lugar como esse espaço de sociabilidade. É a conversa com o dono da banca, é a conversa que a gente vê ali falando do cotidiano da cidade, do cotidiano da política, né, e outras esferas, outras camadas da vida ali que são tratadas nesses espaços de forma bastante afetiva. E por tudo isso, né, tanto pela materialidade como pelo aspecto da imaterialidade, é que o mercado é um patrimônio cultural da nossa cidade, justamente pelo valor afetivo que ele desperta nas pessoas, um importante espaço não só daquela região sul, daquele bairro, mas também da nossa cidade, porque a expansão de Teresina passa pela Pissarra, passa pela importância daquele entreposto comercial que é representado nessa figura do mercado. Desde os 9 anos de idade que eu vou ao mercado. Eu ia com a minha irmã mais velha, chamada Dalva. Eu aprendi a ir com ela ao mercado. Depois disso, pronto, eu gosto de ir ao mercado, eu gosto de conversar com os feirantes, eu gosto de fazer amizade com eles. Desde a época do mercado da lama, né? Desde a época que todos os dias aumentava o preço. Eu cheguei a entrar na fila, né, para comprar carne. A feira era diária.
Agora não, agora eu vou só no final de semana. Meu pai ia muito para tomar café, né, que ele gostava muito do cuscuz. E aí ele ia muito para lá, para conversar com os feirantes também, que tinha muita amizade. Às vezes ele vendia coisa do sítio dele, lá ele oferecia e lá ele ficava com os colegas dele, né? Eles se encontravam para conversar e depois iam jogar dama, uma relação de amizade. Por isso que hoje, né, eu estou ensinando o meu sobrinho filho, né, ir ao mercado, conversar com as pessoas, né, porque essa coisa de hoje, de tudo de tecnologia, de tudo você comprar em iFood, e você não conversa mais com as pessoas. Fica tudo virtual, você não sabe nem quem é quem. Né? Então, assim, eu estou ensinando a ele a conversar com as pessoas, fazer as contas na cabeça, porque eles são muito inteligentes, eles não precisam de calculadora, eles fazem tudo na cabeça. Cada geração se apropria dos espaços à sua maneira, né? Pelos valores que são próprios daquela época, pelas demandas que isso traz. Então, a partir dessa inauguração do mercado lá em 1995, e com a chegada aí de pelo menos, né, 2 gerações, o olhar sobre aquele espaço ele vai se ressignificando e por vários fatores, né? Também é um lugar onde você encontra o caldo, né? Alguns tipos de preparos ali que favorecem aqueles que gostam de sair, né, das suas noitadas e terminarem, né, esse passeio ali no mercado, comendo, se divertindo. Então, além daquelas pessoas que comiam tradicionalmente, continuam comendo tradicionalmente, a gente tem uma geração que ressignificou aquele espaço, se apropriou dele, né, e a partir disso deu novos sentidos e novos significados. O filho dos meus primeiros clientes já traz os netos, tem deles que já vem com bisneto, então é passando de geração para geração. Eu gosto muito de gente jovem, que tem uma cabeça nova, que tem ideias novas. Hoje eu vendo panelada, rabada, mão de vaca, carneiro, galinha, leitão ao molho, buchada, assado de panela. Eu adoro, sempre gostei de trabalhar com gente. Como em Teresina as coisas fecham muito cedo, acaba que o primeiro lugar que a gente pensa em ir, né, quando o sol já tá aparecendo assim, é o Mercado da Pissarra, porque ele abre bem cedo, acho que umas 5 horas, se eu não me engano. E aí, quando a gente vai umas 6, aí já tá bem movimentado, tem muita opção de comida pesada também, tipo panelada, mão de vaca. Eu, particularmente, prefiro panelada, né? Geralmente, a gente vai, assim, por quem mais abraça a gente, que a gente chega lá, né, vai falando com a tiazinha, e a tiazinha, bora comer aqui, tem não sei o que, aí a gente, tá, bora nessa aqui hoje, aí eu, então, bora naquela. Pela simpatia. A comida é muito gostosa. E a gente, como acabou de beber, né, a gente quer uma comida assim pesada. Tem gente que come cuscuz, uma coisa mais leve, mas eu prefiro comer as coisas de caldo mesmo. A gente fica rodando lá, comprando coisa, bolo frito, café. E já é uma coisa certa. Tipo assim, vamos amanhecer, aí o pós é onde? No Mercado da Pissarra. Então assim, qualquer outro rolê que eu for, que eu amanheça com meus amigos, com certeza a gente vai terminar no Mercado da Pissarra. Inclusive, o último show que eu fui, a cantora passou o show todinho falando, gente, depois daqui eu vou pro Mercado da Pissarra, depois daqui eu vou pro Mercado da Pissarra, só que nenhum dos meus amigos acreditaram. E ela realmente foi cantar lá no Mercado da Pissarra. Só que a gente não foi, né? Perdemos esse rolê, mas ela foi. E deve ter sido massa. O show foi da Mari Fernandes, aí ela ficou... A gente amanheceu lá no show e ela ficou todo o tempo falando, gente, depois daqui todo no Mercado da Pissarra. Aí a gente, ó, ela tá mentindo pra gente. Aí acabou que ela foi e a gente não foi, que a gente não acreditou. Faz barulho aí! Segura a mão em cima pra
quando eu não vou aos sábados, eu sinto falta, algo me faltou. Né? Então, às vezes, eu procuro alguma coisa para ir até lá. O mercado da Pissarra, para mim, é uma joia. É como se fosse um amor à primeira vista, sabe? Que você jamais esquecerá.